Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro e a especulação do final de semana de que Carlos Vinícius pode virar reforço atleticano. Você lembra dele? Centroavante brasileiro de 30 anos de idade, que saiu muito cedo do Brasil, fez sucesso em Portugal com as camisas do Benfica e do Rio Ave, depois ainda passou por Fulham, PSV, passou pelo futebol turco, pelo Mônaco, enfim, viveu bons e maus momentos por lá, jogador livre do mercado, depois de não renovar seu contrato com o Fulham. Já havia contado para vocês que São Paulo, Botafogo e Grêmio tentaram entender as condições do negócio. Não havia ouvido nada sobre o Galo. Mandei mensagem para o Flávio Ribeiro, que é empresário do atleta. Ele respondeu o seguinte, abre aspas, ninguém do Atlético entrou em contato com a gente, pelo menos até esse momento, fecha aspas. Dá para entender a partir daí que o Galo não tem a intenção de fechar com esse centroavante, embora busque reforços para o ataque. A ideia de ter um camisa 9 é algo presente, mas especialmente jogadores de velocidade, o Cuca gostaria de aumentar as peças de reposição. Só para completar em relação ao Carlos Vinícius, apesar de estar livre, não dá para imaginar uma negociação barata entre salários, direitos de imagem e luvas. Ele pede um valor superior a R$1 milhão por mês, cifras parecidas às que tinha lá no futebol inglês. Eu quero as novidades do Galo e o Cuca, para mim, o maior treinador da história do Atlético, para muitos também. Outros acham que é o Will Strick, o Leverkusen, cada um tem o seu gosto, mas na minha opinião, o Cuca, maior da história do Atlético, ele segue quebrando recordes, segue quebrando números importantes, hein, Rubens Júnior? Boa tarde. Pois é, Thiago, boa tarde. Um abraço pra você, ao Edu, pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Foi manchete, inclusive, você encontra no site da Itatiaia uma matéria do nosso Rômulo Giacomin falando sobre, meu caro Thiago, os números e também o Cuca, que chega na sua 4ª passagem pelo Atlético. Somando todas as 4, o técnico acumula 99 vitórias, 28 empates, 9 derrotas em 136 jogos, um aproveitamento aí de 80%, e até o Cuca, né, que tem muitos números positivos com relação a títulos importantes também com a camisa do Atlético. É o Atlético que tem o Cuca que dentro, né, da sua supetição, né, um cara que sempre vai para momentos decisivos e consegue bons títulos importantes, e fica essa discussão, né, Thiago? Qual é o técnico que teve mais aí foi vitorioso comandando o Atlético? Lembrando o ano onde teve o título da Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro. É um técnico que volta e meia, quando chega, arruma a casa e ganha, né, Thiago? Aí o Cuca tem uma trajetória muito especial pelos títulos, pela identificação com a torcida, que aliás o abraçou no momento difícil da sua carreira, né? O Cuca tinha praticamente todas as portas fechadas no mercado e agora ele, de novo, para fazer história no Galo, hein, Edu Panzi? O Cuca, ele é a cara do Atlético, né? Hoje o torcedor, vários, não vou dizer a maioria, porque cada um tem o seu, mas boa parte da torcida do Atlético tem como o maior treinador da história. Aí você falou alguns nomes, próprio Leverkusen, Tele Santana, né, que não se pode esquecer, mas a história recente, talvez o Cuca sim esteja no topo, com títulos importantíssimos. É o treinador do título da Libertadores, do Campeonato Brasileiro depois de 50 anos, treinador que ganhou a Copa do Brasil, e chama atenção esse aproveitamento como mandante, né, cara? Batendo 80% de aproveitamento como mandante, e aí é o Cuca mandante no Independência, mandante no Mineirão, mandante agora também na Arena MRV, e já mantém uma invencibilidade na nova casa do Galo. Então há uma sintonia muito grande entre treinador e clube, e vida longa ao Cuca no Atlético, e tomara que 2025 seja um ano de mais conquistas. Já teve o hexacampeonato mineiro, mas o torcedor do Atlético sonha com uma Copa, por que não, né? Ô, Nath Fiuza, dá pra sonhar com um título com esse elenco, com o Cuca, e ele se consolidar ainda mais na história do Galo, Nath?
Acho que dá para sonhar. O time tem evoluído, né, nas últimas semanas. A gente está falando aí, em especial, das competições de Copa, que são muito imprevisíveis, e o Atlético tem um treinador, o Cuca, que sabe muito bem jogar esse tipo de jogo, né? Tem um elenco também com jogadores experientes, cascudos. Eu acho o Campeonato Brasileiro mais difícil pela quantidade de times envolvidos ali e com condição também de brigar pelo título. A Copa do Brasil, o Atlético tem uma parada duríssima agora contra o Flamengo, mas se passa também, já elimina um outro grande concorrente, um gigante, e se coloca sem dúvidas ainda como o mais favorito, porque vai ter enfrentado um grande adversário. E na Copa Sul-Americana, aí sim, eu acho que o Atlético tem grandes chances. O Atlético sofreu na fase de grupos, no momento em que a equipe esteve desajustada do ponto de vista coletivo, sofreu também muito com desfalques em determinado momento da competição, mas agora com essa nova janela, chegando reforços, tempo para treinar, para se ajustar, o Atlético voltando ainda mais competitivo do que parou agora neste momento para o Brasileirão, eu acho que a Copa Sul-Americana pode ser um ótimo caminho para retornar à Libertadores, para ter um título internacional que vale muito, né, no contexto aí do futebol, um título continental, para fazer o que poucas equipes no futebol brasileiro fizeram, né, que é ser campeão da Libertadores e da Sul-Americana. Então eu acho que pode ser um ótimo caminho. Ô, Nath Fiuza, já que falamos do maior treinador da história do Atlético, eu vou falar também do maior jogador, pelo menos aquele que mais venceu com a camisa do Atlético, na minha opinião também é o maior, o Hulk. Quando é que termina então as férias dos jogadores do Atlético, hein, Rubens? Essa semana, Thiago, e daqui a pouco o Wellington vai trazer, porque tivemos a CBF detalhando, né, os próximos jogos aí pela 13ª até a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético pega o Bahia, pega o Sport, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, Bragantino, 3 jogos em casa e 3 jogos fora, e tudo isso o Wellington vai trazer, até porque o Atlético fica sabendo também detalhes sobre a fase 8ª de final da Copa do Brasil, que será contra a equipe do Flamengo no dia 31 de julho e 6 de agosto. Então, Thiago, as férias merecidas vai dar um tempo de recuperação para os atletas também, né, ter a parte física em dia, e o Cuca, como a gente trouxe manchete, buscando, né, correndo atrás da sua vitória de número 100 no comando do Atlético. E a diretoria segue também, né, de forma pontual, avaliando o mercado e alguns contratos que já vão se encerrando no final da temporada, Thiago. Ô, Nath Fiuza, quem assistiu o Flamengo ontem, né, vencendo no Mundial de Clubes, como informou ainda há pouco o Henrique André, pensando nesse compromisso que vem aí, o mais importante, claro, de Copa do Brasil, tem um jogo no meio dessa história de Campeonato Brasileiro também contra o Mengão. Melhor tá lá jogando, tá lá pegando ritmo, ou é melhor descansar pra chegar de tanque cheio nesse compromisso de Copa do Brasil? E aí, Nath, o que você viu desse Mengão ontem, Nath? Ô, Thiago, eu acho que o Atlético tem que se aproveitar, assim, de um desgaste que vai ser inevitável, né, na conta do Flamengo, pela disputa do Mundial, pelo fato de estar envolvido em outras competições, né, inclusive um torneio continental, assim como é o Atlético na Sul-Americana, o Flamengo na Libertadores. Vai ter um confronto contra um brasileiro também, né, o Inter. A gente sabe que a fase do Inter não é boa, mas os confrontos entre brasileiros na Libertadores são sempre os mais complicados. Então acho que o Atlético tem que aproveitar, porque é um Flamengo que vai estar desgastado. Agora, a parte ruim, né, Thiago, é que assim, o Flamengo vai voltar do Mundial sem o Gerson. Mas você viu o Jorginho jogando ontem? Primeiro jogo, poucos dias de treinamento, porque ele desembarcou no Rio de Janeiro semana passada quase, a sua estreia já num jogo de campeonato mundial e distribuindo passes, chegando junto aos zagueiros, ajudando na saída de bola, né, encontrando espaços, soluções. Então essa é a grande questão de enfrentar um time como o Flamengo. Perde peças importantes, rapidamente já consegue outras no mesmo nível, da mesma prateleira para recompor, e é um elenco muito recheado. Num torneio de regularidade, como é o Campeonato Brasileiro, isso pode fazer mais a diferença até do que numa Copa. Depende muito do Atlético fazer um grande jogo, em especial lá no Rio de Janeiro, na partida de ida. Ô, Edu Panzi, eu te acompanhava ontem na transmissão, Edu, a sua análise, seus comentários aqui na Itatiaia. Rapaz, a Nath citou aí o Jorginho, né? O cara fica aí parado, aí às vezes na Europa meio encostado, mas chega. Como é que sobra, Edu Panzi? Jorginho entrou, parecia que tava há 10 anos no Flamengo. E deu uma assistência nojenta pro segundo gol, pro gol do Luiz Araújo. Verdade. Joga demais o Jorginho. Assim, o Flamengo controlou o jogo absolutamente. Primeiro tempo, então, nem se fala, mas finalizou pouco. Teve muita dificuldade para finalizar na primeira etapa, correu risco.
Na primeira metade do segundo tempo, o time tunisiano foi pra cima, o Rossi teve que fazer algumas defesas, mas depois matou o jogo com o Luiz Araújo, que fez um partidaço, deu assistência, marcou gol. Flamengo estreia com vitória, mesmo número de pontos e gols do Chelsea, e agora o grande jogo é contra o Chelsea. É óbvio que a equipe inglesa é a favorita, mas, cara, tô numa expectativa legal pra esse jogo, viu, Thiago? Vai ser um grande... Ô, Flamengo, pode esperar, Mengão, sua hora vai chegar na Copa do Brasil. Tá engasgado o Flamengo aí pra torcida atleticana desde a final do ano passado. A revanche vem aí. O Flamengo vai chegar cansado, bem desgastado aí desse Mundial de Clubes. Pro Galo se dá bem, hein, Galão? Pra cima deles na Copa do Brasil. É isso aí então, massa atleticana. O Galo segue de férias aí, os jogadores, muito deles viajando, né, curtindo aí o período de férias, período de descanso, para poder voltar aos treinos e depois seguir aí a maratona de jogos que o Galo vai ter no restante desta temporada. O Galo segue aí, né, com muitas expectativas de reforços. Torcedores estão agoniados para saber como que o time vai ficar nessa janela de transferência, principalmente a busca por um volante que o técnico Cuca quer contar bastante, e vamos aguardar para saber as movimentações do Galo. Não tem tido muita coisa, só talvez especulações de saída mais que tenha acontecido, que, né, a do Coelho, a do Fausto Vera, e vamos aguardar por mais informações para trazer aqui para vocês. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo com mais notícias do Galão da Massa.